Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marinho, este é o programa Vida de Bicho. Hoje eu vou trazer alguns assuntos interessantes da rotina diária dos nossos trabalhos aqui com relação à reabilitação de animais silvestres. Mas antes, vamos ver o quadro Vida de Bichinho. Olá amiguinhos, eu sou a Aninha da APAS e vou apresentar o quadro Vida de Bichinho. E hoje vamos falar de um animal muito bonito, inclusive está ameaçado de extinção, que é a anta, e o nome científico é Tapirus terrestris. Quando adulta pode pesar até 300 quilos e quando filhote é cheia de pintinhas brancas. E o tempo de gestação é de 16 meses. E aqui na APAS temos o Tunico, recém-chegado de zoológico que fechou, que por sinal já se adaptou muito bem aqui. A anta se alimenta de frutas, verduras, legumes, capim e ração para cavalos, e é chamada pelos índios de boi da floresta. A anta habita desde a Colômbia até o Rio Grande do Sul. E a pele da anta é muito grossa e pode chegar até 4 centímetros de espessura. Gostaram do quadro de hoje? No próximo programa terá muito mais. Tchau! Pessoal, eu queria mostrar para vocês esse filhotinho de sagui, um mico estrela ou um macaquinho sagui do tufo preto, que chegou para a gente recentemente. É um filhotinho ainda bem pequenininho, né? Ainda ele fica preso ainda no bichinho de pelúcia, porque para imitar a mãe. E ele agora está bem espertinho, mas ele chegou bem debilitado, bem pequenininho e oriundo do tráfico, né? A pessoa estava traficando e aí na hora que a polícia ambiental foi fazer a retirada da pessoa, a mãe acabou escapando e ficou o filhotinho com o pessoal e aí acabou, parou numa universidade lá em Rio Preto e depois acabou vindo para a gente aqui. Então isso aqui é um exemplo de um dano ambiental praticamente irreversível. É um animalzinho que, embora ele está bem, né, aparentemente bem feliz, bem tranquilo, mas é um dano ambiental, porque dificilmente a gente vai conseguir devolver um bichinho desse aqui para a natureza. Por quê? Não só o sagui, mas o macaco prego e também o macaco bugio, eles são macacos que vivem em bando. E no caso desse aqui, ele vai ter que ser colocado num bando, né? Que a gente já tem 2 bandos de saguis aqui na APAS. Então ele vai ter que ser colocado nesse bando e se caso o bando aceitar ele, então ele volta para a natureza juntamente com esse bando. Por outro lado, se o bando rejeitar, então vai ter que esperar formar um novo bando com pelo menos 2 machos dominantes e algumas fêmeas, um grupo aí de 10 a 15 macaquinhos, encontrar um local seguro e soltar. E aí entra a questão do segundo problema, que é essa questão dessa soltura. Você pode ter até um ambiente adequado, você pode ter mato suficiente, com alimentação suficiente, mas não é certeza que eles vão se estabelecer naquele mato, porque é eles que escolhem. E nós sabemos que aqui na nossa região, pelo menos, a nossa região é praticamente agrícola e pastoril. Então é muito pasto, pouco mato, e os matos que tem já estão ocupados por outros tipos de animais, inclusive primatas, e então a gente acaba esbarrando nessa dificuldade da destinação final, que seria mais a questão da soltura desses bandinhos de macaco. Então, a gente não pode soltar, muita gente acha que é o mais correto você soltar determinados macacos, né, andarilhos, no caso um macho solitário. E o que muita gente não sabe é que às vezes a pessoa pode pensar assim, mas pega um macaquinho e solta ali no matinho dos macacos, porque já tem macacos ali, eles vão se dar bem. Na verdade não é assim. Se o bando não aceitar, o bando pode expulsar ele novamente, inclusive machucando ele, né? A única forma deles tentar expulsar esse macaco do bando, ou eles podem até matar. O macho dominante pode matar e mutilar ele, inclusive comendo partes dele. Isso para o macho mostrar que quem manda ali no bando é ele e nenhum outro macho pode invadir. Muitas vezes um machinho sai daquele bando por algum motivo e quando tenta devolver ele para o mesmo bando, ele é rejeitado. Mesmo a mãe, a tia, o irmão, o pai,
fazendo parte daquele bando, às vezes ele é rejeitado. Por isso que a gente vê um número grande de macacos andarilhos, às vezes solto na cidade, não é que escapou de alguém, é que às vezes ele está na cidade porque ele veio do mato, porque lá ele foi rejeitado. Isso vale também para o sagui. Então é um trabalho árduo que demora muito tempo para a gente tentar adaptar ele a algum bando, demora também para a gente encontrar algum local para a gente colocar ele numa situação mais segura, esse bando. E também esse bando ele tem que estar bem sociabilizado, ele tem que estar bem integrado, um protegendo o outro, cada um na sua cadeia, na sua função, porque cada indivíduo do bando tem uma função ali dentro daquele grupo familiar. Um faz a segurança, o outro faz a coleta de alimento, o outro faz a parte de reprodução, no caso do macho e da fêmea. Então cada um tem um papel bem distinto, bem determinado. E se caso algum deles falhar com o bando, eles são expulsos. Mas no caso desse coitadinho aqui não, é um machinho, né? Ele não teve culpa, não foi o bando que expulsou. Na verdade, ele foi tirado do bando junto com a sua mãe para satisfazer, às vezes, a vontade de uma pessoa que quer ter um macaquinho em casa. Então, assim, não são todos os locais, mas a gente sempre fala isso, que hoje alguns criatórios comerciais, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, eles nem sempre fazem reprodução em cativeiro. Alguns são maldosos e para atender e suprir a demanda de encomenda desses animais acabam encomendando para o traficante que vai lá no mato, pega o animal, leva para o centro e aí diz que nasceu lá em cativeiro, mas na verdade não nasceu. Então a gente tem que triar bem, rastrear bem, perguntar para os órgãos competentes, você no seu estado, na sua cidade, na região mais próxima onde tem o IBAMA, confirmar com o IBAMA se aquele criatório realmente ele está devidamente legalizado, se realmente ele tem todas as licenças, se ele tem licença para ter aquele animal, e o IBAMA passa todas essas informações. E se aquele animal realmente ele atender às necessidades legais, aí você pode comprar ele de uma forma tranquila. Mas se tiver alguma mancha, alguma história, geralmente a internet ajuda bem quando a gente pergunta, né, para grupos de estudo ali na internet se aquele local é um local idôneo. Geralmente a gente já tem comentário positivo e negativo. E aí você pode fazer a compra do seu animalzinho de uma forma segura, da forma mais adequada, sem colocar em risco os animais que estão em meio natural e causar um desequilíbrio, e sem que a gente saiba, às vezes mesmo gostando do animal, querendo ter ele como animal de pet, embora eu não aconselhe, sempre eu falo isso nos programas, que animal silvestre, o lugar dele é no mato, eles começam a dar problema a partir de uma determinada ocasião e tempo. O local dele é lá no mato. Então, mesmo gostando, vamos adotar o gato e o cachorro, que tem bastante gato e cachorro precisando ser adotado na sua cidade, aqui na nossa cidade. E a gente vai estar contribuindo, né, por esse problema social e ajudando também o animal. Pessoal, aqui nós temos um outro problema complicado que chegou essa semana. Aí esse aqui tem muito a ver com o nosso lema, que para um papagaio te dá o pé, outros 50 dão a vida. Esse aqui quase deu a vida dele. Esse é um animalzinho vindo do tráfico, né, de papagaios, que isso acontece todo ano, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. E esse aqui nós recebemos ele recentemente e a história dele é bem triste. Embora o prognóstico dele vai ser bom, né? Ele está se adaptando bem, acredito que a gente vai conseguir sucesso com esse animal aqui, manter a vida dele com uma qualidade de vida adequada. Mas a história dele é o seguinte: uma pessoa no interior aqui do estado, mais próximo ali à região de Presidente Prudente, acabou adquirindo esse papagaio aqui no famoso boca de porco, que é aquele comérciozinho, né, informal, que contribui com o tráfico, que é uma casa agropecuária da região lá, que recebia encomendas de papagaio de forma clandestina. A pessoa pegou, adquiriu esse animalzinho, essa avezinha, ainda pequenininha, e começou a tratar. Começou a trabalhar lá com esse animal, alimentando, tudo mais, só que sem aquele cuidado necessário. A dosagem adequada de cálcio, alimentação correta, entre outras coisas, entre outras necessidades que o animalzinho precisa. E aí aconteceu um problema, que foi o quê? Uma descalcificação. Então, se a gente perceber aqui, ó, todos os ossinhos dele, ó, cresceu na verdade, né? Todos eles tortinhos. E agora ele tá bom, porque já tem um mês que ele está sendo tratado aqui. Então a gente faz uma certa fisioterapia, né?
Provavelmente a gente vai tentar uma acupuntura futuramente aqui, quando ele adquirir um pouco mais de massa muscular. A asa dele não abria antes, né? Agora a gente já consegue esticar a asinha dele, ele sente um pouquinho ainda de dor. Ele apoia, na verdade, com essa asa do outro lado aqui, ó. Mas ele é bem deficiente, ó, bem tortinho, então essa perninha praticamente não dobra mais. E a de trás aqui a gente está fazendo de tudo para ele esticar. Ele teve aqui um comprometimento aqui a nível da bacia, né? Dessa parte aqui onde sai os dois fêmur dele aqui, o ossinho da coxa. Então agora ele já está começando a se apoiar, inclusive ele está até arriscando já subir no puleiro. Então ele fica no local com bastante acessibilidade, então um coxinho de água mais perto, coxinho de alimento mais perto, a dosagem adequada de cálcio, essa fisioterapia. Nós vamos colocar daqui uns dias um imobilizador para deixar o ossinho dele um pouquinho mais reto, para dar um pouquinho mais de conforto e tentar esticar mais essa perninha. Aí muita pessoa pode dizer assim, puxa vida, mas para que todo esse transtorno para a vida do animal? Mas para que vai submeter ele a tanto sofrimento de fisioterapia, acupuntura, imobilização? Na verdade, aqui na APAS a gente tem uma diretriz, que é o quê? Se o animal pode achar assim, ele não vai ter qualidade de vida, ele não vai voar, não vai se reproduzir, esse animal é um animal inútil. Na verdade, aqui a gente não pensa assim. Esse aqui é um animal que tem vida, ele se comunica com a gente, ele reage bem aos estímulos, ele é totalmente consciente, né? Ele já está começando a verbalizar do jeito que o papagaio verbaliza, ele pede comida do jeito que o papagaio pede, não é pedindo, né? Dá papá, não. Ele faz o som característico do papagaio quando está pedindo, ele está se alimentando bem, está defecando bem, não está tendo problema nenhum de infecção, e o problema dele é só mesmo má formação óssea. E esse animal tem direito à vida. Uma vez que ele já foi tirado o direito dele viver em liberdade, e agora ele teria que viver em cativeiro, então a gente mantém ele desse jeito aqui, porque pode ser que para a natureza ele não tenha nenhuma finalidade, mas para efeito de educação ambiental, ele é 100%. E eu tenho certeza que ele vai ajudar, assim como ele já está ajudando agora, a divulgar essa questão da educação ambiental, para poder educar as pessoas para que não faça esse tipo de coisa. Comprar animais silvestres sem vacinação, sem documentação, para não acontecer isso aqui. E esse aqui ainda ele é especial. Além dele ter passado por uma situação de ter sido retirado do seu ninho, além dele ter a má alimentação que causou esses danos aqui, essas deformidades ósseas e musculares. Além disso, quando a proprietária, que não é proprietária, porque esse animal pertence à União, ninguém é dono de nenhum animal silvestre aqui no Brasil, todos pertencem à União, inclusive o comprado com nota fiscal. Ele está sob a tutela do Estado, é que liberou para comprar, mas ele ainda pertence à União. Então esse animal aqui, ele pertence ao governo federal, estadual, municipal, ao cidadão brasileiro. Ele faz parte do patrimônio genético e biológico do Brasil. Inclusive ele está amparado pela Constituição, o direito à vida dele está amparado pela Constituição. E aí essa pessoa que achava que era dona, comprou, e quando percebeu que ele era todo torto e que não teria utilidade para ela, pasmem, é de ficar de boca aberta. Ela simplesmente colocou ele vivo num saco de lixo, amarrou pela boca, que colocou num outro saco de lixo e levou na esquina da casa dela. Só que quando ele fez isso aí, parece que alguém já sabia do episódio que ela ia fazer, e aí quando ela colocou, ouviu o barulho dele gritando lá dentro do saco de lixo, escutou, e quando a pessoa entrou, uma senhora de idade, ela entrou para dentro da casa, a pessoa abriu o saco, foi fuçando no lixo, até que achou a sacolinha e tirou ele já meio que sufocado, quase morrendo. Acionou a polícia ambiental, que foi imediatamente até lá, resgatou o animal e, claro, autuou a senhora. E agora, daqui a uns tempos, ela vai passar pela presença do juiz e vai ter que pagar por esse dano. Não só de ter retirado esse animal da natureza, mas indicando também quem foi a pessoa que vendeu para ela, para pegar essa pessoa que provavelmente comete um crime aí de apanha ilegal, ou de receptação, ou de retirada desse animal. E aí ela vai ter que pagar os danos e o custo através de multa e responder criminalmente por esse dano, que não só envolve o tráfico de animais, mas também a crueldade contra animais. Então, fizemos todos os laudos, fotografia, o pessoal que está lá das autoridades competentes está engajada nesse assunto, inclusive tem que mandar relatório constante da evolução do animalzinho, e o dano ambiental que foi causado aqui
provavelmente essa pessoa vai ter que pagar por esse dano. É o que a gente espera, é o mínimo que tem que acontecer, exatamente para servir de exemplo para outras pessoas, para que não aconteça de novo. Então, vamos colocar um negócio na nossa mente. O lugar desse animalzinho aqui é na natureza. Se lá a mãe tratasse de qualquer forma e causou esse dano, ou às vezes por uma doença silvestre ele ficou assim, e ele viesse a óbito, ele morresse na natureza, isso é uma coisa natural. Mas a partir do momento que é o homem que provocou o dano, então é um dano ambiental irreparável. Porque essa avezinha aqui fora da natureza, que vive de 60, às vezes até 80 anos no meio natural, às vezes vive menos, né? Até por causa da questão do dano ambiental atual, aí vive menos. Mas que ela vivesse ali de 30 a 40 anos, quantos filhotes vão deixar de existir por falta desse exemplar na natureza? Então é isso que a gente tem que pensar. Então, se ao longo desses mais 30, 40 anos de vida que tivesse lá na natureza, ela reproduzisse e tivesse ali pelo menos mais 200 ou 300 descendentes, então a falta desse exemplarzinho aqui, doentinho, né, fora da natureza, vai representar menos 200 e 300 filhotes aí pelo menos nos próximos 20 anos. Então, vamos contribuir para que isso não aconteça, não só não adquirindo animais silvestres de forma ilegal, retirada da natureza, mas também denunciando. Ah, mas eu não tenho polícia ambiental lá na minha cidade. Denuncia para um 90 mesmo, para a polícia ou para a delegacia mais próxima, ou a linha verde do IBAMA, ou a linha verde da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, da CETESB. Você faz a denúncia e a gente acompanha esses casos aí, com certeza. Pode levar um tempinho, às vezes depende de investigação, às vezes depende do serviço reservado da polícia investigar, para saber quem é o fornecedor, leva um tempo. Mas a gente tem visto e as pessoas têm sido responsabilizadas sim, tanto quem compra quanto a pessoa que busca no mato, o que fornece os animais. E se a gente fizer isso aí, e algumas pessoas forem punidas aos rigores da lei, então vai diminuir bastante essa questão. E a gente vai ter esse patrimônio genético equilibrado, esses animais vivendo na natureza, não trazendo doenças para dentro da casa, e também nós também não tratando de forma errada e levando doença para ele, que é a questão das zoonoses que hoje tem atacado, que é o próximo assunto agora, a questão dessas zoonoses que tem atacado o meio silvestre e o meio silvestre também dentro da área urbana. Então, vamos ter consciência para não adquirir essas aves, para que esse dano não volte a acontecer. Como eu estava falando de zoonoses, esse aqui é um outro assunto importante e realmente agora está causando uma certa preocupação aqui no estado de São Paulo. Esse aqui é um filhotinho, ainda bem bebezinho ainda, de macaco bugio preto. Ué, mas o Marinho está ficando louco. Como que é bugio preto se ele é branco, amarelado? É que na verdade todo filhote de bugio, do bugio preto, quando nasce, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, ele nasce bem branquinho. E à medida que vai passando o tempo, o dorso dele vai ficando mais negro e o pelinho vai ficando bem escuro, né? Esse aqui está marcando território já, inclusive, ó, fazendo xixi em mim aqui. Toda vez que ele sente segurança, preso na mãe, ou às vezes no pai, ele acaba fazendo o xixizinho. Mas se a gente for observar aqui, ó, na parte de baixo do pelo dele, ó, ele é preto na verdade, ó. Só que ele fica branco assim para se camuflar na mãe, porque a mãe, geralmente fêmeas de macaco bugio preto, elas são loiras, né? Então acaba disfarçando no meio da mãe. Então ele, com mais ou menos 6 meses, ele vai começar a perder essa parte branca e vai começar a ficar preto, e até quando ele estiver bem maduro, eles são diferentes do bugio vermelho, né, que é bem castanho, às vezes ruivo. Esse não, esse vai ficar bem cabeçudo, né, com pelo aqui bem grande e bem pretão. Mas o que isso aqui tem a ver com o assunto das zoonoses? Esse aqui veio de uma região. Para quem não sabe, o caso de febre amarela nos 2 últimos anos em macaco tem sido um dano ambiental muito grande. Os macacos que antes estavam lá no meio do mato, tranquilão, só com as doencinhas silvestres, controlável entre eles, agora já não está mais assim. O ano retrasado e o ano passado tivemos, até foi assunto de outras matérias, o ano retrasado e o ano passado tivemos um surto aí e até em algum lugar, alguns pontos no Brasil, de uma epidemia de febre amarela em macacos que dizimou praticamente bandos inteiros.
tanto do sagui quanto do macaco prego e os bugios também. Inclusive tinha família de bugio que era característico só daquele município, só daquela região, que foram dizimados quase na totalidade. E esse aqui veio de uma área que agora não tem só o problema da raiva, o problema da febre amarela, mas também agora tem o problema do Zika vírus em macaco. Isso é verdade. Já foi detectado em algumas áreas, aqui no sul de Minas Gerais e também no norte do estado. Não é um dado alarmante, né? Não precisa ninguém ficar com medo e ir lá no mato dos macacos envenenar porque vai passar Zika vírus para a gente, não é nada disso. Mas foi detectado em alguns casos que coletaram sangue que eles tiveram contato com o Zika vírus. Então, e aí a gente orienta para que a população não fique abismada, alarmada, inclusive querendo machucar os animais da natureza, porque na verdade quem transmite a febre amarela, possivelmente daqui a uns tempos o Zika vírus e quem sabe até o chikungunya, entre outras doenças aí que são dos seres humanos, é o pernilongo e não o macaco. Eles são vítimas também, igual o ser humano. Então a gente fica sabendo que em período aí de contaminação de macacos, com raiva, com febre amarela, agora Zika vírus, que em alguns locais algumas pessoas têm o hábito de envenenar os animais para poder controlar a população, achando que é eles que vai transmitir essas doenças para a gente. Na verdade, não é isso. Então, assim, mesmo, o que a gente orienta? Mesmo nesse momento aí, mas eu gostaria tanto de ter um macaquinho, comprar ele legalizado, já estou em contato, o artista tal tem, o jogador fulano de tal tem, eu também queria. Eu aconselho, no momento, a não trabalhar, não mexer com isso, não adquirir, porque a gente não sabe a procedência exata desses animais e também não sabe se eles tiveram contato com algum animal doente, alguma coisa assim. Então, assim, o que a gente está orientando no momento para as pessoas que têm falado para a gente, não só de febre amarela, mas também do Zika vírus em alguns locais. Para que não frequente esses locais onde tem macacos, pelo menos no momento. A gente está vivendo aí o período de calor intenso, eu mesmo estou suando aqui, não estou aguentando mais. Os criadores de mosquito tá por aí, precisam ser eliminados. E às vezes as pessoas acabam frequentando aí esses redutos onde tem os macacos, e levando crianças, às vezes, que não têm o quadro vacinal em dia, adultos que não têm a vacinação contra a febre amarela, não foi feito o reforço. Às vezes leva um cachorro que já está com outro tipo de doença, uma leishmaniose, uma raiva, ou sinomose, erliquiose, às vezes uma verminose, às vezes o cachorro faz o cocô, ou o gato faz o cocô ali perto da mata e acaba contaminando os macacos com alguns tipos de verme doméstico. Então, que não frequente esses redutos, principalmente nesse período agora de incidência de febre amarela, chikungunya e Zika vírus. Porque você não sabe se naquele mato tem algum animal ali que teve contato com um inseto contaminado, que já teve contato também com o ser humano contaminado. Então a gente orienta para que não faça isso. O que o Zika vírus tem... A febre amarela tem matado os macacos, mas o que o Zika vírus tem feito com os macacos? Na verdade, já foi feito um estudo a respeito do contato deles com o Zika vírus. O Zika vírus, na verdade, diretamente acaba não mata eles imediatamente. Eles têm uma certa resistência, até porque o Zika vírus tem se apresentado um pouco mais fraco, os sinais e sintomas e os danos no organismo um pouco menor do que a febre amarela. Mas eles passam por aquele período de febre, dor no corpo, uma semana com dor nos ossos, nas articulações, diminui o apetite. E é diferente do ser humano, que o ser humano tem a comida a qualquer momento dentro da casa, né? A gente tem o soro fisiológico, tem lá o isotônico para tomar, aguinha de coco para hidratar, para quem está com a diarreia, com o vômito. No caso deles não, eles precisam procurar essa comida, eles têm que pular de uma árvore na outra. Imagina só uma pessoa ou um macaquinho com dores nas articulações, tentando pular de uma árvore para outra com dor. Eles não vão fazer nada, simplesmente eles vão ficar num cantinho, acuadinho, e aí nesse período vai abaixando a imunidade porque vai ficando deficiente a alimentação, a movimentação. Aí ele já toma chuva no meio do mato, já ataca lá uma gripe que antes não fazia nada, mas como ele está debilitado acaba atacando. Aqueles verminhos que antigamente era controlado no corpo começa a atacar, contamina o sangue e aí a tendência é ficando cada vez mais debilitado. Então sim, é comprovado que o Zika vírus, embora não tenha um poder de destruição
tanto quanto a febre amarela para eles, mas a questão secundária da doença, que é a falta de apetite, eles ficam apáticos, eles não se movimentam, têm febre, e esse estresse que causa durante esses 7 a 10 dias, a diarreia, o vômito, acaba debilitando, então eles morrem por outros motivos que não o Zika vírus diretamente. Seriam questões secundárias da infestação do vírus no organismo deles. Então, não frequente nesse período. Mato, mas eles vão ficar lá, tadinhos, eles estão sem comida, estão sem banana. Eles se viram bem. Tanto que antes da gente levar comida para eles, eles já viviam muito bem. Então eles procuram comida. Pode ficar tranquilo, eles não vão morrer de fome, eles não vão morrer de sede. Até porque quando a gente cessa de levar comida nesses redutos de macaco, eles migram com o bando procurando comida, né? Na verdade, a gente às vezes acha que está ajudando o bichinho levando alimentação. Na verdade, a gente às vezes está atrapalhando, porque tem outros problemas associados a essa comida errada. Eu já presenciei pessoas levando chips das mais variadas marcas, biscoito, doce, salgado, refrigerante, comida caseira, macarronada, resto de carne, inclusive estragada, e bebida alcoólica. Isso é comprovado, inclusive foi alvo de denúncia para o Ministério Público no local onde a gente visitou aí. Então, tudo isso vai trazer para esses animais o quê? Colesterol, triglicerídeos aumentado, bebida alcoólica que vai danificar o fígado, o pâncreas, o sangue, embriaga eles, às vezes caem da árvore e provoca fratura porque eles acabam caindo da árvore, obesidade mórbida, sarna, tudo isso em decorrência dessa alimentação errada. Eles nasceram para comer verdura, brotos, né, de folhas, seiva de árvores, insetos e alguns tipos de carnes silvestres ali que eles encontram no meio natural, como alguns lagartinhos, lagartixas e insetos em modo geral. Essa é a comida correta. Se você tiver esse tipo de alimento, inseto, besouro, grilo, tenébrio, larvinha de tenébrio, goma, essas gomas que saem da árvore e fruta silvestre, até eu concordo em levar. Mas tudo que for industrializado para eles é prejudicial e é melhor deixar eles quietinhos lá. E nesse período de doença silvestre, que a gente chama de zoonose, transmitida do animal para o ser humano e do homem e do ser humano para o animal, essa troca de doença, no momento eu aconselho não frequentar esses locais. Então, pessoal, gostou do programa de hoje? Muito legal, né? Nós vamos trazer outros assuntos interessantes nos próximos programas. Se você quiser entrar em contato conosco, ligue num desses telefones e aí você fala com o Marinho, comigo ou com a Natália, para a gente esclarecer algumas dúvidas aí que você tem com relação a animal silvestre, não só aqui na cidade de Assis, mas também na região. Entre em contato também pelo nosso e-mail, que está passando neste momento aí, para você tirar alguma dúvida, enviar sugestão para o programa, parabenizar ou até mesmo a questão das críticas ou sugestões para os próximos programas. Se você tem um animal silvestre na sua casa e você chegou à conclusão de que não quer mais esse animal ali porque ele precisa voltar para a natureza ou ele precisa ir para um local onde ele vai perpetuar a espécie, viver com os outros da mesma espécie, com os seus iguais, você pode fazer uma entrega voluntária na Polícia Ambiental. Essa entrega voluntária é uma anistia que não gera multa, que não dá nenhum processo crime, e você pode estar fazendo a entrega na Polícia Ambiental mais próxima e eles podem estar fazendo a destinação não só aqui para Apas, mas para algum outro centro de reprodução ou de recuperação de animais, para que esse animal possa ser reintroduzido. Se você quiser ser um colaborador também nessa causa nobre, que é esse cuidado com os animais silvestres, entre em contato conosco que a gente vai direcionar da melhor forma possível que você pode estar contribuindo para ajudar esses animais. E nunca esquecendo daquele nosso lema, que para um papagaio te dá o pé, outros 50 deram a vida. Até o próximo programa. Tchau!